Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui nas últimas lições. Hoje vamos estudar sobre a 11ª lição, Vivendo na Terra Prometida. Lembrando que a nossa série é Lições de Fé no livro de Josué, né? Acompanhando toda essa jornada aí, acompanhamos no trimestre anterior, antes da entrada, né, na terra de Canaã, a peregrinação no deserto, e agora eles entraram. E como que eles viveram, né, dentro dessa terra? Será que tem lições para nós aqui no dias de hoje, para a gente aprender como viver, né, aqui onde nós vivemos? Hoje nós temos aqui o quarteto completo, quarteto de 4. Então temos aqui o Ricardo, o Alexandre e também o Marcos André. Quarteto de 4 tá perfeito, né, pessoal? E também, na verdade, não é só o quarteto, né? Tem toda uma equipe aí. Temos aí mais de 700, quase 1.000 visualizações todas as semanas que acompanham e gostam de estudar a Palavra de Deus conosco. Então, você é sempre convidado a deixar seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva, isso é muito importante. Deixa o sininho acionado aí, pessoal, porque daí você já recebe no seu dispositivo o alerta de que os novos vídeos foram lançados aqui no canal. Lembrando que geralmente aos sábados às 13 horas nós lançamos aqui a lição da nova semana. Beleza, pessoal? Mas chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, antes de eu chamar aqui então o Ricardo para dar início aqui nessa lição sobre como nós vivemos, ou como eles viveram, na verdade, na Terra Prometida e como nós devemos viver aqui na nossa terrinha aqui, antes de Jesus voltar, queria agradecer aquele pessoal que deixa, né, aquela dedicação, dedica um pouquinho do seu tempo, deixando um alô para nós. Então, Genésio Mioto, marcando presença, todas as lições, valeu, um abração aí, Genésio. Ele diz assim, boa tarde, meus amigos, estamos com mais um estudo aqui neste sábado. Pedro Virgínio também deixa um boa tarde para a moçada. Heloísa Richard, abençoado restante de sábado. Célia Antônio Coelho, feliz sábado. Adriana Kuhn, olá, queridos pastores virtuais, o Lúcio, Ricardo, o Marcos e também o Alexandre, que na lição anterior estava viajando, né, Alexandre? Mas olha só como o bichinho já está até com o rosto melhor, mais descansado. A Flávia Silva Rodrigues Santos também gosto demais desse canal. Obrigada aí, Flávia. Margarida de Mello, boa tarde, os amigos, irmãos, feliz sábado. A Beth Souza também sempre deixando um alô. Beth, obrigado. Hoje vai ser para descomplicar. E também temos aqui, deixa eu só pegar o nome completo aqui, que acho que é o Zé Gonçalves, só confirmar isso mesmo, Zé Gonçalves. Boa família do Senhor Jesus, Leda Maria Rigoni também sempre deixando um alô dela aqui. Boa tarde, meninos do canal Entre Linhas, bom final de sábado. Eunice Dias, que uma semana seja cheia de bênçãos sobre nós, bons estudos. Helenice Maria, olá professores, como eu aprendo com vocês. Valeu, Helenice, que bom. Manuel Messias, boa tarde, meus irmãos, uma feliz semana para todos. Estou assistindo de Mossoró, Rio Grande do Norte, um abraço aí para os irmãos aí do Rio Grande do Norte, em especial aqui na cidade de Mossoró, onde o nosso irmãozinho aqui, o Manuel Messias, nos acompanha. Regiane Alves também marcando presença, né, Regiane? Boa noite, irmãos do canal Entre Linhas, feliz semana a todos. A lição ela é bem complexa, diz a Regiane aqui, mas o meu canal de estudo preferido me ajudou a tirar algumas dúvidas. Muito obrigado, meninos, Deus abençoe esse ministério de vocês. É isso aí, Regiane. Regiane, muito obrigado pela sua mensagem, e que bom que o nosso bate-papo aqui ajudou você aí a entender alguns temas da lição. Sônia Azevedo, boa noite também. Vera Simões, obrigado, canal Entre Linhas. A Dília Ferreira Silva, deixa eu só pegar o nome certinho para não errar o nome do pessoal com tanto carinho, isso mesmo, Dília Ferreira da Silva Cunha, deixa aqui também uma boa semana, essa lição está muito teológica. Estava, viu, Dília? Você vai ver que a de hoje está bem assim, pessoal, bem aplicada, está menos teológica. Vamos lá. Temos também aqui a Renata Cristiane participando conosco. Feliz semana, quarteto. Hoje sim, um quarteto completo. Esmeralda Viana, minha querida sogra. Se Deus quiser, logo mais aí nas festas final de ano estaremos juntos aí com a família. Pedro Saeng, é Saeng mesmo, boa noite, obrigado por estar acompanhando o programa, pois que estudei a lição no período matinal, mas não entendi nada, vou acompanhar agora, ver se consigo entender. Isso aí, beleza, Pedro, acompanha aí sempre. Heloísa Wanquin, oi, um abraço para vocês. Viviane de Araújo, que também diz assim, ó, boa tarde, meninos abençoados. Achei a lição meio complexa, mas
por incrível que pareça, o Ricardo trouxe clareza à minha mente. Amo o conhecimento trazido aqui por vocês. Aprendo muito. Valeu, Viviane. Quando acho difícil, ela diz a lição, volto o vídeo várias vezes. É isso aí. Muito obrigado pelo seu carinho, pessoal. Esse momento, apesar da gente esticar um pouquinho mais o nosso vídeo, mas é uma forma de homenagear e também agradecer a você que deixa o seu recado, beleza? Muito obrigado mesmo. Bom, vamos agora, então, iniciar uma lição, como eu falei aí na introdução, uma lição bastante prática, bastante empírica, bastante aplicada, né, como eles viveram na Terra Prometida, e vai ter várias lições como nós devemos viver aqui em meio aos irmãos, né? Mas antes de chamar o Ricardo, então, vamos chamar o Espírito Santo para continuar guiando, continuar esclarecendo, né, a mente, os assuntos aí em todos que nos acompanham. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, gratos somos a Ti, Senhor, apesar aí do cansaço, da correria, das batalhas do dia a dia. Estamos aqui, mais uma vez, nós 4 aqui reunidos, mas nós não estamos sozinhos, como acabamos de ler. Muitas pessoas acompanham esse bate-papo, e nesse bate-papo aqui, ó Pai, nessa troca de ideia, nessa explanação, muitas coisas são ditas, muitas ideias são expostas, e muitos entendimentos, ó Pai, têm sido trazidos a todos nós aqui. Continue, então, usando esse ministério, continue usando agora o Ricardo, Alexandre, o Marcos, a mim, a cada ouvinte, que essas palavras e essas lições nos edifiquem e nos ajude em nossas relações aqui interpessoais. Em nome de Jesus, mais uma vez, humildemente lhe clamemos. Amém, Senhor. Chega aí, então, Ricardo, agora é com você. Bom, gente, então vamos lá. Lição 11. Vivendo na Terra Prometida. Primeira coisa que eu queria destacar é o seguinte. Sinceramente, eu acho que o autor perdeu uma péssima oportunidade de manter um estilo de continuidade. Ele faz uma lição extremamente profunda sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista teológico. As pessoas vão lá, as pessoas geralmente procuram a gente, né, para socorrer na hora do apuro, quando a lição é um pouco mais complexa. Daí, logo na lição seguinte, parece até que não foi escrita pela mesma pessoa. E o tema Terra Prometida, para continuar trabalhando aquilo que poderia ter sido introduzido na lição da semana passada, quando fala de antitipo e antitipo, seria muito rico. E iria enriquecer muito a lição e não dificultaria em nada de fazer qualquer tipo de aplicação prática, nem um pouco. Mas parece uma quebra de continuidade estilística extremamente abrupta. Mas paciência, é o que a gente tem, é o material bruto que a gente tem, é a realidade objetiva, o material que a gente tem, é o documento objetivo que a gente tem para a gente analisar e para a gente estudar. Então vamos a ele. Primeira coisa que eu vou fazer, fazer o que eu sempre faço, né? Trabalhar o título, e trabalhar o título sob o ponto de vista do texto original do hebraico. Eu vou destacar a questão ali da terra prometida, primeiramente. Aretz, ha, mut, hat, é essa expressão hebraica. Muftahat, para a gente falar um pouquinho mais corretamente, né? Essa expressão significa a terra prometida. Vamos separar aqui, primeira coisa. A primeira palavra, né? Ela tem um elementozinho prefixal ali, que é um aleph, a gente tira o aleph. A gente tira o aleph, não, o aleph fica, desculpa. A expressão aretz, ela pode significar a terra física, né? A questão do solo. Ela pode significar também uma região específica, um território nacional, e ainda, a depender de determinados contextos, ela pode significar o mundo. Então, essa expressão aqui, se fosse trabalhada na lição, mas não a questão do tipo antitipo, ela já seria, se fosse dada essa continuidade, ela já seria muito útil para se fazer o paralelo entre aquela região geográfica, aquele território nacional e o mundo. E aí, sob o ponto de vista da linguística social aplicada,
nós teríamos que fazer umas sérias distinções de coisas que acontecem no nosso meio, que tentam fazer de tipo e antitipo a Terra Prometida com o movimento sionista, e não com uma Jerusalém espiritual, com uma terra restaurada depois do milênio, que é o que acontece, que é o que a nossa doutrina, né, ela preenche, ela faz essa relação de tipo antitipo da Terra Prometida, não com o Israel literal, mas com o Israel dentro desse neologismo nosso, o Israel espiritual, e uma Canaã, e uma Jerusalém celestial, e que haveria uma continuidade, uma restauração da Terra após o milênio. E não com esses nossos governos, e com esses nossos estados, e com esses nossos impérios. Bom, então, sob o ponto de vista da linguística social aplicada, e nós temos que tomar muito cuidado para não levar esse tipo de coisa às vezes por preferência ideológica, e não levar esse tipo de discurso para a lição, porque esse discurso é totalmente desconexo com a doutrina adventista. Agora vamos para um ponto mais sobre sintaxe, né? Essa expressão muftahat, né, que geralmente é traduzida por prometida, ela vem do verbo batá, que não significa só prometer, ele também significa assegurar, também significa garantir. Então, quando vai ali para o particípio passivo, né, singular, feminino singular, aí pode ser tanto a terra prometida como a terra assegurada, como também a terra garantida. E aí no contexto bíblico, fazendo aquele processo que a gente fala sempre do olhar para trás, né? Olhar para trás, quem está estudando vai olhar para trás no texto. Quem considera que aquilo é uma história, é história mesmo, né? Então, para trás no tempo. Então, nós vamos lá no Bereshit, né? Nós vamos lá no Gênesis, foi prometida a quem? Foi prometida a Abraão, está lá em Gênesis 12, né? Foi prometida a Isaac, foi prometida a Jacó, foi prometida a Israel como nação, mas a gente sempre lembra que tem lá, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as famílias. E a gente sempre lembra que Jacó é aquele que é torto, e Yasharel, Yashar, ela vem de retidão, El é Deus. Então é aquele torto que com Deus foi aplanado, foi tornado reto. E daí nós recorremos ao apóstolo Paulo, que nas suas cartas, né, depois dele se aprofundar e tentar entender tudo aquilo que aconteceu, ele olha para esses eventos e entende que, obviamente, existe o Israel étnico, mas existe um Israel que mantém a emuná no Mashiach. E daí nós criamos esse neologismo do Israel espiritual. Então, essa promessa da terra prometida é para judeus e para gentios também. Bom, esse é o primeiro ponto ali que a gente destaca do verso. E daí agora nós vamos para a ponta da linha e chegamos finalmente no primeiro parágrafo, que eu vou dar uma lidinha aqui para vocês. Não, no verso áureo, perdão, verso áureo. Eu não falei do verso áureo ainda. Provérbios 15, 1. Acho que a gente já deu uma olhadinha antes naquelas traduções e não tem muita diferença de tradução, né, do que o Lúcio vai colocar na tela. Não deve ter medo, deixa eu voltar aqui para a lição. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Bom, o que a gente tem aqui para dar uma analisada? Aqui tem pouca coisa assim pouca coisa de diferente assim no original, mas dá para gente falar. A expressão ha
ela pode ser traduzida por branda, obviamente, né? Mas ela também significa suave, macia. Mas uma das possíveis traduções interessantes, que eu mais gostei, eu vou falar da outra que é um pouco menos interessante, também pode ser traduzida por delicada. Mas uma das possíveis traduções interessantes que eu achei é flexível. Essa possibilidade dessa tradução de uma resposta flexível, eu acho ela interessante porque ela não traz uma conotação que muitas vezes pode ser confundida com fraqueza, mas ela pode trazer uma conotação parecida com ajuste, modulação, sabe? A capacidade da pessoa de identificar a entonação correta. Não porque muitas vezes essa coisa da resposta branda pode passar uma imagem discursiva do abaixar a cabeça, e não é isso. Quando fala em resposta flexível, aí dá mais uma conotação mais interessante de uma resposta adequada, modulada, adaptada para aquela situação. Né? Então, esse é o primeiro ponto interessante que a gente pode encontrar no original. A outra também é yashiv. Essa expressão ela pode ser traduzida, obviamente, por desviar, né? Afastar. Ela pode também ser traduzida, eu acredito que essa tradução é muito mais reverter, mas ela também pode ser traduzida por uma que é muito interessante, que é o devolver. E por que isso traz uma coisa interessante? Porque muitas vezes existem algumas pessoas que são mais introspectivas e essa pessoa é maltratada há muito tempo, então ela vai alguns vão introjetando aquilo, vamos dizer, chega uma hora que explode, ou passam a vida inteira guardando, né? E essa coisa do devolver, né, e do desviar traz uma conotação para a gente que não é você abaixar a cabeça e escutar e aguentar, não. É aquela carga emocional, aquele calor emocional que é direcionado a você, ele é devolvido. Ele não fica com você. Então, vocês percebem a possibilidade de interpretações que podem, sob o ponto de vista psicológico, e o nosso praticamente formado em psicologia, Alexandre pode falar mais sobre isso depois na lição, né, no momento dele. E a expressão davar, etsev, né? Palavra, coisa dita, davar, não tem muita coisa, mas etsev, ela não é só a palavra dura, né? Ela pode ser traduzida por dor, realmente, dureza, rigidez, mas ela pode também ser traduzida por pesar, ela pode ser traduzida por palavra que machuca, a palavra que fere. Não é só a questão dela criar atrito. Daí, aqui você percebe a importância de você devolver essa carga emocional. Né? E a questão do suscita a ira, ela cria uma imagem discursiva interessante, porque a expressão aqui, yal, af, ela tem uma imagem discursiva assim, do acender, sabe? O de fazer surgir a ira como um fogo que é alimentado, que ele aumenta, né? Então, essas são as questões assim mais interessantes que eu trouxe para vocês. Agora a gente vai ali na ponta da linha e vamos tentar responder algumas questões aqui. Vamos lá, ponta da linha. Viver em uma comunidade pode, às vezes, levar a disputas e tensões. Isso é especialmente verdadeiro na igreja, em que as pessoas de diferentes origens, grupos sociais, vivem e trabalham juntas para um propósito comum. Essa semana estudamos Josué 22. É um desafio que surgiu de um grande mal-entendido entre o povo. No início do livro, Josué ordenou que as 2,5 tribos que receberam herança no lado do leste do Jordão atravessassem o Jordão e partissem
e participassem da conquista, juntamente com as tribos do lado do oeste do Jordão. Agora que a tarefa foi cumprida, eles estavam livres para voltar. No entanto, no oeste do Jordão, na terra de Canaã, eles construíram um altar que gerou preocupação entre as tribos do oeste. Aí aqui fica um ponto. Porque é tão perigoso chegar a conclusão... Aí o autor vai trazer isso. Porque é tão perigoso chegar a uma conclusão precipitada sobre o comportamento dos outros. Como podemos promover a unidade na igreja? Por que é importante ter em mente o alcance maior de nosso chamado e não nos deixar afetar por intrigas? Essas seriam algumas questões. A gente poderia, se a gente fosse buscar uma resposta mais completa, podíamos trabalhar a questão da psicologia com o Alexandre, da história, a questão da linguística comigo, a questão da aplicação pessoal ali com o Marcos e com o Lúcio, aquela questão mais teológica, pastoral, eclesiástica, né? Aquilo que eu sempre digo, gente, vocês assistem a gente, mas assim, a gente vai apresentar para vocês aquilo que a gente tem. E o que eu tenho é a questão da linguística social aplicada, da sociologia, que eu posso trabalhar um pouco com vocês. E eu vou tentar trabalhar essa questão aqui do eu, sob o ponto de vista da linguística social aplicada e do ponto de vista do dialogismo, que é a minha área, né, gente? Essa questão do eu, obviamente, que a construção do eu, enquanto, sob o ponto de vista da materialidade, sob o ponto de vista do que eu estudo, ela é construída a partir daquilo que você reflete e daquilo que você refrata. E o eu, ele pode ser construído a partir da alteridade também. Então, você pode encarar o discurso sobre você, obviamente que não é uma verdade absoluta, mas ele é algo concreto e ele constrói também o eu. Porque na palavra do outro, da alteridade, do alter, do outro, há um elemento material de como o outro te enxerga. E o outro geralmente te enxerga a partir dele próprio. Essa história de que cada um mede... cada um mede, gente, é um dito popular, né, que você mede sempre com a sua própria régua. O que significa isso? O seu olhar sobre o outro, ele vai refletir muito sobre quem você é. Mas é uma realidade material que constrói o seu eu. Você quer saber como as pessoas te veem na sociedade? Se alguém vem e fala para você, você já tem um primeiro elemento. Um primeiro elemento da construção do seu eu. Mas sob a perspectiva do outro. Isso já é uma forma de você encarar aquilo que o outro fala de uma forma diferente, de uma forma que não irá te atingir. Eu tenho as minhas diferenças com a forma com que o Karnal desenvolve as suas ideias, até porque a nossa base teórica é muito diferente, mas ele tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: o que eu faço se alguém me chama de filho de uma meretriz, né, para não dizer outro nome? E, bom, se minha mãe não é meretriz, não tem por que eu ficar irritado, porque ela, afinal de contas, ela não é. E se ela for, ele não está dizendo nenhuma mentira. Então, a maneira com a qual você encara o enunciado do outro, a responsividade em você, ela pode ter uma carga explosiva ou uma carga de desativação desse fator emocional explosivo em você, não só no outro. No outro também, que é mais o sentido do verso áureo. Mas aquele aprofundamento no original que a gente falou, tem esse ponto importante também da desativação em você. O como encarar. Então, o eu também é constituído pela palavra alheia, porque a palavra alheia ela vai te trazer a noção do eu na visão do outro. E você faz a mesma coisa.
Eu interpreto o outro a partir da minha própria história. A minha consciência, ela é habitada, ou como na linguagem do dialogismo, o auditório social interno da consciência individual, ela é habitada por vozes que entraram ali ao longo da nossa experiência, das nossas memórias. E é dali que nós construímos a visão sobre nós, o que nós somos, o eu parte dali, da consciência individual, e das vozes também que são trazidas de fora, desse horizonte social. Quando eu vejo um comportamento alheio, eu não vejo pura e simplesmente, eu reajo às minhas vozes internas, que já estão carregadas comigo, e aí é um ato responsivo rápido. Por isso que quando alguém fala de mim, ele também está falando de mim a partir desse auditório interno que ele possui. Então, ter essa certeza, ter essa noção disso pode servir para amenizar certas coisas, certas situações, vamos dizer. Então, a questão de como você se posta com relação ao enunciado do outro. Beleza? Então, a questão da intriga, né? A questão da intriga ali. A intriga ela é um enunciado que nós podemos dizer que é um enunciado parasitário. Por quê? O que a intriga faz na comunidade? Agora a gente saindo da questão pessoal e indo para uma questão da igreja para responder aquelas perguntas da unidade, né? O enunciado que possui uma intencionalidade de criar intriga, primeira coisa que ele faz, ele distorce intenções dentro da comunidade. Ao distorcer intenções, ele cria narrativas falsas. Essas narrativas falsas, elas deteriorizam a confiança e afetam, obviamente, o chamado. Geram conclusões precipitadas. É uma palavra que gera uma responsividade de desagregação. E o chamado, né, quando o cristão ele perde o foco do chamado, primeira coisa que pode acontecer, muito grave, e que tem a ver com a lição dessa semana, perca da identidade. Você não se enxerga o outro, você pode olhar o outro ou os outros, você não enxerga mais como nós, pode chegar a esse tipo de ponto. Então, pode desarticular a igreja quando a intriga afeta a identidade. O seu eu, ele não se torna mais responsivo, mas ele se torna reativo. E, às vezes, podemos criar esse jogo de linguagem, radioativo. Pode causar também o drenar daquela energia, o fechar das portas para uma energia espiritual, e isso pode afetar o seu chamado. A sua relação ali com Deus, ela pode deixar de ser uma relação prioritária e passar a ser secundária. Por quê? Porque não é mais uma coisa agradável, você não se sente parte de um corpo. Entendem isso? Bom, então vamos lá. Vamos voltar agora, vamos seguir, vamos para a ponta da linha da lição de domingo. E o tema da lição de domingo é o seguinte. Primeiro, nós temos aqui uma pergunta, que o tema é comprometimento. O autor da lição ele vai pedir para a gente ler Josué 22, 1, 8, né? Como esses versos nos dizem sobre o compromisso dos Rubenitas, né, a tribo de Ruben, dos Gaditas, a tribo de Gad, e da meia tribo de Manassés. Bom, vamos lá, gente. O que aconteceu aqui? Bom, eles cumpriram, né, integralmente a palavra dada ali por Moshe a Yehoshua, né, a Josué, Moisés a Josué, e o Josué ele vai afirmar explicitamente o seguinte: guardaste tudo quanto vos ordenou Moisés.
não desamparasse vossos irmãos. Até ao dia de hoje tendes guardado a ordem do Senhor. Aqui a gente tem ali uma lealdade, que nós podemos dizer militar, até sobre um certo aspecto, mas eu acredito que nós podemos destacar mais essa questão de uma lealdade de identidade comunitária, que ali foi comprovada. Eles tinham ali aquela terra ali na Transjordânia antes da conquista de Canaã, mas mesmo assim, o que eles fazem? Eles deixam as famílias, deixam seus rebanhos, eles atravessam o Rio Jordão e vão lutar pela posse dos outros irmãos. Eles permanecem até ali quando a conclusão completa da missão. Tem ali uma questão de solidariedade, fidelidade, uma submissão também à autoridade dos porta-vozes da palavra do Eterno, e um respeito também a essa identidade comunitária que eles tinham. Eles demonstram ali uma unidade, que mesmo eles estando geograficamente separados, né, eles ainda permanecem, pelo menos naquele momento, com essa unidade. Deus deu certo descanso a Israel, assim, essa missão corporativa terminou, e daí já era possível eles voltarem para suas terras, do outro lado do Jordão. Né? Então eles provaram ali que aquela distância territorial, ela não significava propriamente um distanciamento enquanto identidade. E nós podemos, aplicando isso na igreja, fazendo justamente aquela relação de tipo-antitipo, né? Que um exemplo que nós podemos tirar para a igreja dos dias de hoje é que, apesar dessa distância territorial, e nós vivemos essa distância territorial muito mais nos dias de hoje, não significava propriamente uma distância espiritual. Eles se encontravam espiritualmente numa unidade. Tinha ali um compromisso. Né? Então, continuando, né? Um outro, no verso 5, diz o seguinte: tende cuidado para cumprir a lei de Moisés, amar o Senhor, ande em seus caminhos, guarde seus mandamentos, servir tudo de todo coração e alma, que nós já temos já um outro elemento assim desse compromisso espiritual, sabe? Desse comprometimento. Era uma coisa feita de bom grado, não era uma coisa que eles estavam fazendo só por obrigação, porque Moisés tinha autoridade e assim por diante. Então vamos lá, gente. Então vamos seguir aqui, agora na ponta da linha novamente. Segundo Josué, as tribos do outro lado do Jordão haviam cumprido plenamente os deveres estabelecidos por Moisés e por ele próprio, o que significava uma dedicação significativa a um sacrifício em nome de uma causa comum, de Israel. Eles haviam lutado ao lado dos seus irmãos todo esse tempo, e muito tempo, que na realidade significou cerca de 6 ou 7 anos. As esposas, os filhos daqueles israelitas haviam sido deixados em casa, no outro lado do Jordão, mas eles decidiram lutar lealmente ao lado dos seus irmãos, enfrentando a ameaça dos ferimentos de morte e guerra. A outra lição ainda vai destacar, esses versos destacam indiretamente a importância da unidade da nação de Israel. Além disso, prepararam o caminho para a história que se segue, que, em última análise, trata da unidade. Será que as tribos israelitas permaneceriam unidas apesar da forte fronteira natural do Jordão formada entre eles? Naquele momento, eles permaneceram sim, mas a gente sabe que, ao caminhar da história, né, olhando para o futuro, que houve a separação, e essa separação foi mais marcante ainda nos tempos do filho de Salomão, Roboão, né? Separaram as tribos. Permitiriam que a geografia marcasse a sua identidade nacional, ou deixando que a adoração como um único Deus os mantivesse como uma nação escolhida por eles. Unidade forte sob a sua orientação teocrática. Aqui eu tenho um problema muito sério com essa questão de teocracia, sabe? Porque a palavra teocracia, ela reflete uma série de coisas. Eu consigo entender o que o autor da lição está querendo dizer em razão da ideologia cotidiana introjetada lá no meu auditório ao longo dos anos, na igreja, coisa e tal,
mas quem bate o olho e vê teocracia aqui, na hora vai lembrar de outras coisas que aconteceram ao longo da história. Outras coisas que o Alexandre até pode comentar ali depois. Eu preferia utilizar algum outro termo, mas é difícil também identificar talvez um teocentrismo, alguma coisa assim, porque essa palavra teocrática, ela refrata sentidos bem complicados para a gente aceitar. Josué apresentou a única maneira pela qual essa fidelidade era possível. Eles não serviam a seus companheiros israelitas, mas ao próprio Eterno, ao próprio Yahweh. Ele está usando essa expressão aqui, eu não sei porque os nossos autores estão gostando tanto de usar essas expressões hebraicas, eu acho que é por causa das entrelinhas. Encontramos esse mesmo princípio no Novo Testamento, daí o apóstolo Paulo admoestou os cristãos a realizar seu serviço como se estivesse trabalhando para Deus, não apenas para seres humanos. Aqui o autor vai trabalhar uma série de passagens que eu separei algumas para vocês aqui, né, mas vamos lá. O que o apóstolo Paulo ele vai trabalhar em Efésios 6:7? Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. O que ele nos ensina aqui? O serviço deve ser realizado não por obrigação, né, mas não com murmuração, com má vontade, com boa vontade. E o importante aqui, gente, o foco é o serviço deve ser a Cristo, ao Senhor. Então tem uma motivação espiritual, ela não é uma oportunística, uma inspiração oportunística e uma inspiração circunstancial. Essa entrega, né, ela está muito relacionada a quem nos chama e ao porquê ele nos chama. Então é o Senhor que nos chama. Para quê? Para construir um novo Estado, um novo governo na Terra? Não é isso. O reino dele não é neste mundo. Colossenses 3:23, tudo quanto fizeste, fazei-o de todo o coração, para o Senhor e não para homens. Perceberam aqui? Não para homens. De todo o coração, com intensidade, interesse e integridade. Tudo. Trabalho, estudo, família, vida, ministério, tudo. Agora, o trabalho ele se torna um culto oferecido ao Senhor e não para homens. Timóteo 2:4. O qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? Então, esse versículo destaca a vontade de Deus, o serviço alinhado com o coração do Salvador e o serviço cristão que ele participa do plano redentivo, do plano de redenção, do plano salvífico do Senhor. E nos leva a um pleno conhecimento da verdade, que é uma realidade muito maior do que essa realidade terrena. Ok? Então aqui a gente vai encerrar. No último parágrafo, na vida cotidiana, muitas vezes enfrentamos desafios e dificuldades que podem facilmente nos desanimar e nos fazer querer desistir. Às vezes é fácil fazer isso. No entanto, podemos buscar o poder do Senhor, que promete estar conosco, nos capacita e nos fazer o que ele nos pede. Se mantivermos diante do nosso elevado chamado, poderemos ser motivados a seguir em frente, apesar das inevitáveis desafios e desânimos que fazem parte da nossa condição de pecado. Aí o autor termina, Josué 22, e no versículo 5 e 6, relata que Josué apelou as tribos que estavam partindo para que permanecessem fiéis ao Senhor e abençoou como os nossos relacionamentos na igreja sejam transformados se orássemos mais uns pelos outros. Aí a pergunta, Alexandre, segue. Obrigado, Ricardo. Eu acho engraçado que nesse tempo de fala do Ricardo ele falou umas 5 ou 6 vezes. O Alexandre pode falar mais sobre isso. O Alexandre pode falar mais sobre isso. Acho que eu vou falar na minha parte também, isso aí. Deixar a lição dessa semana só com o Alexandre. Se eu for falar tudo que o Ricardo mandou eu falar, a gente fica aqui até amanhã. Mas vamos lá, lição de segunda-feira. Antes da gente ir para a linha da lição, eu quero falar um pouco sobre isso que o Ricardo mandou, né? Ou sobre aquilo que eu quero.
Interessante que o Ricardo foi para uma linha mais ontológica ali, né, Ricardo? Então vamos passear na ontologia também. Ontologia, gente, é um pouco da descrição e do estudo, da definição, do pensamento sobre o que é o ser, o que é o homem, o que é o ser, o que é a pessoa. É algo importante para o campo da filosofia, né? E eu quero trazer uma figura aqui que é um pensador considerado um dos pais da fenomenologia, que é o Husserl, e trazer duas categorias desse alemão que escreve difícil, que é a categoria de redução fenomenológica e a categoria de intencionalidade, né? Vamos tentar entender como que essas duas categorias, redução fenomenológica e intencionalidade, elas podem nos ajudar a entender o que estava se passando ali no tema do estudo da lição da semana, né? Que é essa situação das 2,5 tribos brigando com as outras tribos, ou das outras tribos querendo brigar com as 2,5 tribos. Então vamos primeiro para a história. Lição de segunda-feira, acusações. E o texto base é um texto longo, está ali em Josué 22, 9 até 20. A história narrada é a seguinte: as 2,5 tribos, no caminho, lutaram, conquistaram a terra, aconteceu tudo isso, e agora elas estão no caminho de voltar. Chegam até a margem do Jordão, e antes de passar o Jordão para o lado oriental, né, que era onde tinha ficado a herança delas, a tribo de Rubens, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés decidem que vão erguer ali um altar. E é interessante porque o texto fala que não foi um qualquer, né? Fala que foi um altar impressionante. Então, eles não construíram uma coisa pequena, eles construíram uma coisa grande. E aí, as outras tribos olham para aquilo, acham que essas 2,5 tribos estão se rebelando contra o Senhor, estão erguendo um altar para adorar deuses estranhos, estão se afastando da ordem de Deus, e eles decidem que vão ali guerrear contra as 2,5 tribos. Você vê, né? O povo tinha acabado de conquistar a terra e agora já está entrando numa guerra interna, num conflito interno, uma guerra civil. Eles vão mandar representantes para ir lá falar com eles, mas esses representantes eles chegam no espírito de acusação: porque vocês estão fazendo isso, como é que vocês fazem tal coisa, isso é um negócio terrível. E aí a gente percebe, para começo de conversa, acho que o último parágrafo lá resolveria muita coisa, né? A falta de consulta a Josué, Eleazar ou aos líderes das tribos abriu espaço para um mal-entendido, que potencialmente poderia levar a um conflito terrível. Quer dizer, se o povo tivesse conversado com Josué antes de erguer o dito do altar, todo o problema já estava resolvido. E aí, de cunho bem prático, assim, quantos problemas não se cria dentro da igreja, dentro das famílias, dentro das comunidades, dentro das empresas, dentro das organizações, por falta de comunicação. Às vezes, alguém age lá na melhor das intenções, na maior das boas vontades, só que não se comunica, não explica para os outros o que está fazendo, os outros não entendem o que está fazendo, e aí aquela coisa que era pequena, ela vai escalando, chegando num nível assim que pode, inclusive, deteriorar toda a estabilidade, né, dessa relação, desse sistema. E aonde entra o Husserl nisso, né? Eu comecei falando de duas categorias desse pensador alemão aí do final do século XIX, pai da fenomenologia. Redução fenomenológica e intencionalidade. Então, vamos lá. O que é a consciência humana? Questão ontológica, né? Problema, a consciência humana, vai dizer a intencionalidade de Husserl, a consciência humana é sempre uma consciência que se põe em ato.
é sempre consciência de algo. Quer dizer que a minha consciência ela não existe no espaço vazio, a minha consciência não está se relacionando apenas com idealizações. A minha consciência ela se relaciona com o mundo. A minha consciência é sempre consciência de alguma coisa. Porém, nem sempre a nossa consciência de algo ela é uma consciência clara. Quer dizer, nem sempre nós temos certeza do que as nossas percepções estão nos falando. Nem sempre nós temos certeza do que nós estamos sendo conscientes. Às vezes a nossa consciência se atrapalha, se tropeça. E, junto com isso, e nesse sentido, Russell vai trazer a categoria de redução fenomenológica. O que é a redução fenomenológica? Redução fenomenológica é um esforço da nossa consciência, ele é intencional, tá? Não é algo que acontece na natureza, é uma disposição, ela é praticada, ela é exercitada, ela é desenvolvida. Redução fenomenológica é a nossa ação de reduzir a nossa observação aos fenômenos conforme os fenômenos realmente se manifestam. O que isso tem a ver, gente? Vamos lá, vamos trocar em miúdos aqui na lição de terça, porque daí tudo vai ficar mais claro. Antecipando, o que eu posso falar é algo que o Ricardo já falou na lição de domingo. O olhar do observador é muito importante na atribuição de sentidos sobre a coisa que é observada. Trocando em mais miúdo ainda, a sua história de vida, a sua experiência, enviesa a sua percepção, a sua consciência sobre as coisas que você observa. E na lição de terça-feira isso fica muito claro. Olha o título da lição de terça-feira. Assombrado pelo passado. Aí a gente vai para a história de um senhor chamado Finéias, que está lá no livro de Números, capítulo 25, o capítulo inteiro. A gente não vai parar para ler agora, você já leu em casa. Finéias era filho de Eleazar, o sacerdote. E ele foi enviado, junto com representantes das outras tribos, para falar com as tribos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés. Só que esse mesmo Eleazar, que vai lá para conversar com essas duas tribos e meia, para acusá-los, para falar, olha, o que vocês estão fazendo? Vocês vão cair na idolatria, vocês vão cair em pecado. Esse mesmo Eleazar, alguns anos antes, tinha vivenciado uma experiência muito traumática, uma experiência que lhe deixou marcas profundas. Esse Eleazar viu 24 mil pessoas do meio do povo morrerem. Morrerem porque caíram na apostasia, porque se prostituíram com as divindades dos povos vizinhos. E veio uma praga sobre o povo, e morreram 24 mil. E no processo para parar de morrer gente, no processo para se livrar dessa depravação e dessa apostasia, o que o Finéias faz? Ele pega um casal que estava em prostituição ritual, que estava em idolatria, e ele atravessa esse casal com uma lança, ele mata os dois. E aí cessa a praga. Esse trauma, essa experiência, enviesa a leitura do Finéias. E não só do Finéias, como de todo o povo. Trocando em mais miúdos ainda, gente, para falar da forma mais simples, gato escaldado de água quente tem medo de água fria. É interessante porque aquela experiência da depravação, da queda moral do povo, das pragas, aquela experiência marcou de forma tal os líderes
E o Finéias aqui é um representante desses líderes que, ao menor sinal de algo que poderia vir a ser idolatria, a reação ela é descabida, desproporcional, ela é violenta. Vamos juntar o povo e vamos para a guerra. Vamos matar essas 2,5 tribos, porque eles estão em idolatria. O que a redução fenomenológica de Russell diria aqui? Existe um fenômeno. Que fenômeno é esse? As 2,5 tribos construíram uma piga de pedra na beirada do rio. Esse é o fenômeno. Tudo mais está sendo colocado pelo olhar do leitor. Percebe? Na cabeça do Finéias, na cabeça dos líderes, aquela piga de pedra já era um altar de adoração a deuses estranhos, o povo já estava em prostituição ritual, Deus ia mandar castigo e ele tinha que ir lá e matar todo mundo antes que a praga viesse. Mas tudo que havia era uma piga de pedra, um altar grande na beirada do rio. Às vezes, uma piga de pedra é só uma piga de pedra, sabe? Só que se a gente está muito apegado aos nossos traumas, às nossas dores, se a gente não consegue fazer uma redução fenomenológica, de olhar a coisa por aquilo que a coisa é, a gente começa a conjecturar a intencionalidade nas coisas. E aí, gente, vamos pensar nos ruídos das nossas comunicações, nos nossos relacionamentos. Porque você me falou isso, você me falou aquilo, você me falou aquilo outro, você me falou aquilo outro. Dentre todas as 15 coisas que a gente acusa o outro de ter falado para nós, às vezes a pessoa falou uma. E todas as outras são fruto do enviesamento da nossa observação. Um enviesamento que não é gratuito. Um enviesamento que é construído a partir dos nossos traumas, das nossas vivências, das nossas experiências. Mas o convite da redução fenomenológica é: calma, para, olha, o que você está vendo de fato. Reduza o seu juízo sobre a coisa e reduza-se ao fenômeno. Veja o fenômeno. É interessante também porque isso funciona, às vezes, com o polo inverso, sabe? Às vezes a pessoa está num relacionamento ruim, o companheiro é ruim, a pessoa é má, faz mal para você, só faz mal para você, mas a pessoa só vê amor. Nossa, como me ama. Tem tanto ciúme de mim que me proíbe de sair de casa. Me ama muito. Por quê? Esse enviesamento acontece agora, às vezes, porque essa pessoa que vê amor numa relação de abuso, muitas vezes, vê esse amor porque construiu a sua subjetividade entendendo que abuso é amor. E sofre com isso. A redução fenomenológica é um convite para olhar a coisa por aquilo que a coisa se apresenta. Mas, e aí, para fechar um terceiro aspecto ainda, existe um outro fenômeno que está em curso aqui, que é o fenômeno da própria emoção de Finéias. Se Finéias olhasse para si, e se esses líderes olhassem para si e falassem assim: caramba, o que eu estou sentindo é medo. É medo de que venha o castigo divino, é medo de que aconteça a idolatria, é medo que se repita aquela experiência traumática do passado. Não conseguir olhar para si e entender que o que estava sentindo, que o que essa liderança estava sentindo era medo, impede eles de olhar para a piga de pedra e ver uma piga de pedra. Quem enviesa o olhar e dificulta a redução fenomenológica na observação da piga de pedra é a incapacidade de fazer uma outra redução fenomenológica, que é olhar para o fenômeno das próprias emoções, por aquilo que as emoções se manifestam. E aí, muitas vezes, a ira, a agressividade,
a violência, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, elas são um medo que não consegue se expressar, que não consegue se manifestar, que não consegue ser sentido. Eu tenho tanto medo do povo cair na idolatria que eu vou lá pronto para exterminar 2,5 tribos. Graças a Deus, eles pararam para ouvir. E essa escuta, quem vai falar dela é o Marcos André. Obrigado, Alexandre. Obrigado ao Ricardo, ao Lúcio também, pelas contribuições aí. Muito bom ouvi-los. Eu sou um fã do canal também. Agora estou assistindo ao vivo, né? É interessante, né, que o capítulo ele começa falando que Josué, né, fazendo um discurso, dizendo ali que as tribos elas haviam recebido um tempo de paz, né? Ele não usa a expressão paz, ele usa descanso, mas ali a expressão descanso é o descanso da guerra, né? Eles entraram em guerra com aquelas nações todas ali, e ele diz, agora nós não precisamos mais da ação de vocês podem voltar para a casa de vocês, porque nós recebemos um tempo de descanso, Deus nos proporcionou esse descanso. Então, esse descanso, que pode ser descrito como paz, né, ele imediatamente se inverte, né, ou se converte em um conflito interno, em uma briga, né, uma disputa interna, que poderia ter sido drástica, realmente, poderia ter sido algo muito danoso, né? Eu listei aqui algumas coisas que nós podemos observar que podem nos colocar em uma posição como aconteceu ali, né? Eles tinham, como o Alexandre muito bem descreveu, eles tinham um trauma passado, né? Que pode ter influenciado ali na ação dura que eles um comportamento severo, né, que eles tiveram ali contra os irmãos. Eles se prepararam para a guerra e foram para a guerra, e é fundamental a gente pensar que realmente o pecado ele precisa ser combatido o mais rapidamente possível, porque o salário do pecado ainda é a morte. Então, sempre que o pecado se desenvolve no nosso meio, isso como igreja, ou na nossa vida pessoal, ou mesmo na nossa família, o final do pecado vai ser sempre a morte. Então, o pecado, realmente, nós precisamos de ações duras contra ele, mas nunca de ações duras, ou pelo menos não inicialmente, contra pessoas. E o que nos leva a esse comportamento tão severo assim contra outras pessoas? Existem alguns elementos que podem nos levar a isso. Por exemplo, um deles é o fanatismo. E o fanatismo ele não se resume a questões religiosas. Às vezes eu sou fanático pelo meu partido político, pelo meu candidato preferido ou pela minha ideologia preferida. E por conta desse fanatismo, eu me torno inflexível contra qualquer opinião que seja diferente ou que seja divergente da opinião daquilo que eu defendo, seja a minha igreja, seja a minha religião, seja a minha ideologia, e aí eu vou ser muito duro contra as pessoas que pensam diferente. Outra questão é a intolerância, né? A falta de aceitação de ideias diferentes. Uma pessoa minimamente inteligente, ela está disposta a ouvir ideias que sejam divergentes e ouvir com paciência, porque sempre que você troca uma ideia, né, sempre que você ouve pessoas com ideias diferentes, você tende a crescer. Ainda que você discorde daquelas ideias, conhecer o ponto de vista de outra pessoa, ela vai te fazer crescer. Ainda que você se fundamente ainda mais, ainda que aquele ponto de vista seja tão esdrúxulo, né, que vai fazer com que você se fundamente ainda mais no seu posicionamento. Existe uma frase que eu gosto muito, que diz assim, e essa frase é até bíblica, se eu não me engano, que diz o seguinte, que a verdade não tem de ser investigada, né? A frase não é bíblica, mas tem princípios bíblicos, né? A verdade, ela não teme a investigação,
quando você expõe a verdade à investigação, ela tende a se fundamentar ainda mais, ela tende a se demonstrar ainda mais verdadeira. Então, se você defende uma ideologia, um pensamento, um candidato, uma religião, e você teme o questionamento, é porque você duvida da validade daquilo que você está defendendo, e você precisa, então, reavaliar aquilo que você está defendendo. Se uma opinião contrária é capaz de derrubar os seus argumentos mais sólidos, ou abalar as estruturas da sua crença, você precisa reavaliar a sua crença, ou pelo menos reavaliar a sua fundamentação na sua crença, né? Outra questão é o dogmatismo, que é uma atitude de rigidez e inflexibilidade que as pessoas se baseiam, quando a pessoa se baseia apenas em dogmas. Ele tem dogmas já pré-estabelecidos e não quer abrir mão desses dogmas. Isso pode acontecer com religiosos ou em qualquer princípio. E outra coisa é só arrogância mesmo. Eu simplesmente não quero que as pessoas discordem de mim porque eu me acho mais inteligente do que todo mundo, ou porque eu quero manter a minha aparência diante das pessoas. Então, tudo isso pode levar a um comportamento arrogante, ou a um comportamento muito severo em relação a outras pessoas, a pessoas que pensam diferente. E aqui nós vemos o oposto disso, nós vemos uma abordagem que nos serve como exemplo, né? A lição está trazendo muito bem isso, nos serve como exemplo de como nós devemos agir nos nossos conflitos. Os nossos conflitos, eles precisam ser resolvidos exatamente como foi resolvido aqui. Então, a parte de quarta-feira, né, que é a parte que toca aqui para mim, ela tem o título Uma Resposta Gentil. Ele nos pede para ler lá Josué, né, e também Provérbios, que é o verso áureo da lição dessa semana. E ele pergunta o que podemos aprender com a resposta das tribos do leste, né? Então, a resposta do acusado, tão direta e poderosa quanto a acusação, é o centro do capítulo, que diz respeito a seu tema e a sua estrutura. Então, eu achei muito interessante, porque é muito normal, é muito comum, né? Quando nós somos acusados de alguma coisa, nós nos tornamos reativos. Nós, às vezes, brigamos ou acusamos, né? Eu falo, só para citar um exemplo aqui, né? Alguém me critica porque eu cheguei atrasado. Aí eu falo, por exemplo, mas o Alexandre sempre chega atrasado. Isso justifica o fato de eu chegar atrasado? Não. Só significa que são dois atrasados, né? Eu e mais o Alexandre. Então, esse comportamento, ele é um comportamento geralmente defensivo. E aqui não aconteceu isso, né? Eles ouviram calmamente as alegações, ou seja, eles não reagiram imediatamente, eles não começaram a discutir, bater boca, eles ouviram atentamente as acusações, e essa paciência foi exemplar, pois revela o verdadeiro significado do provérbio. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, aí ele destaca aqui a frase inicial que foi usada por eles, né? Eles usaram várias vezes o nome de Deus ali, El, Elohim, Yahvé, né? Então eles usaram várias vezes como uma forma de demonstrar a pureza dos atos deles, né? Isso demonstra que eles não estavam se levantando contra Deus, né? Então eles estavam firmemente convencidos de que Deus conhecia a compreensão, compreendia plenamente a situação e esperava que aquela delegação chegasse à mesma conclusão. Então, as 2 tribos e meia também reconheceram sua responsabilidade perante o Senhor, chamando para executar justiça caso eles fossem realmente culpados, né? Então, isso também demonstra que eles agiram com humildade. Então, se nós somos realmente culpados, nós estamos dispostos a arcar aqui com as consequências da nossa culpa. Isso evitou o conflito, né? Eles não se colocaram num posicionamento
de conflito, mas de humildade ali, de gentileza para com os seus acusadores, né? Aí o autor continua dizendo aqui, por um lado, prova que a base da acusação era inválida, né, a partir da resposta deles ali, que o altar não iria servir para sacrifício, que isso que era proibido, né? Você erguer um altar para sacrifício, você fazer sacrifícios fora do templo de Israel era proibido. Então essa foi a preocupação inicial das outras tribos, porque outros sacrifícios traria sobre o povo ali a idolatria, né? Então, por outro lado, também revela a verdadeira motivação, o medo da separação de Israel e não a apostasia foi a verdadeira motivação deles. Então, eles queriam manter ali um totem de ligação com aquilo, com as tribos do outro lado do rio. Eles tinham medo que a geografia os separasse de uma maneira definitiva, né? Então, a preocupação genuína das tribos do lado oeste do rio também foi revelada em sua alegria autêntica quando a inocência da tribo do lado leste foi verificada. Então, em vez de se sentirem derrotados pelos argumentos ou mais endurecidos, né, dos seus irmãos, eles demonstraram autêntica felicidade. Então, eles ficaram felizes com a resposta, disseram, então, se é essa a motivação, é muito bom, porque aí nós não vamos ter guerra, vocês continuam sendo fiéis ao Deus dos nossos antepassados, né? Isso trouxe alegria, a alegria da união. Eles se uniram novamente, né? E perceberam que aqueles que tinham um histórico de luta, de batalha junto com eles, né, continuavam no mesmo espírito de união, continuavam no mesmo espírito construindo algo junto com eles, né? Aí o autor pergunta aqui no final, como você lida com falsas acusações? Então você se defende, você grita, você se irrita, ou você tem uma resposta gentil, uma resposta branda, uma resposta racional, né? Você ouve as acusações para entender o ponto de vista da outra pessoa. Nem sempre as motivações, né? Como eu falei aqui de diversas motivações, nem sempre as motivações da outra pessoa elas são tão honestas, elas são tão nobres como as motivações que foram colocadas aqui. Nós temos que nos lembrar que nós vivemos num mundo de pecado e as pessoas são envolvidas por inveja, são envolvidas por diversas motivações que não são motivações tão nobres. Mas a nossa resposta severa, ou a nossa resposta de briga, ou jogar lenha na fogueira, como a gente costuma dizer, não vai melhorar em nada a situação. Pelo contrário, né, vai nos colocar no mesmo nível da pessoa que eventualmente esteja nos acusando falsamente, que esteja mal intencionada mesmo. Na parte de quinta-feira, então, nós entramos aqui no tema resolução de conflitos. O autor nos pede para ler Josué 22, 30 a 34, e ele cita aqui textos bastante interessantes que são úteis nesse sentido, né? Que é o Salmo 133, que fala da importância, da alegria, da união, né? Quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Também João, no capítulo 17, versos 20 a 23, que é quando Jesus está orando pelos seus discípulos, inclusive ele nos inclui nessa oração, e ele diz que nós vamos dar testemunho da veracidade do seu ministério quando nós estivermos unidos. Então, perceba que as divisões que às vezes podem acontecer na igreja, ou entre as denominações de uma maneira geral, né? Às vezes nós estamos muito dispostos a defender a nossa placa de igreja, e isso causa divisão dentro do evangelho, como se cada igreja estivesse puxando para um lado, quando na verdade nós deveríamos estar unidos no mesmo reino. Apesar da placa da denominação ser diferente, o reino é o mesmo, o propósito é o mesmo, Deus é o mesmo, há um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Então nós deveríamos estar unidos nesses propósitos, né? Às vezes nós defendemos lá, por conta, como eu disse, de fanatismo, de dogmatismo, nós defendemos a placa da nossa igreja e com isso denegrimos o reino. Nós denegrimos o verdadeiro sentido do que significa
ser reino de Deus, né? E aí ele aponta aqui para 6 circunstâncias, né, que foram utilizadas ali, que nós devemos usar como exemplos, né, os 6 princípios da comunicação que foram aplicados ali. O primeiro deles, eu vou ler mesmo, porque eles são importantes, já que nós precisamos lidar com conflitos também, né, familiares, nós precisamos lidar com conflitos na igreja, no local de trabalho. Então, o primeiro dele, quando as coisas dão errado ou parecem dar errado, a melhor coisa a fazer é buscar o diálogo, em vez de reprimir pensamentos até que as emoções explodam. Muitas vezes nós retemos, né, os nossos questionamentos e às vezes explode num momento inadequado, né? Às vezes, por exemplo, quando tem um clima de briga dentro de casa, entre o casal, você despeja um montão de coisas que está na sua mente, que está um montão de pensamentos que você já vem trazendo, querendo trazer à tona, mas não encontrou oportunidade ainda, e a oportunidade é exatamente quando tem uma briga, ou seja, aí vira uma briga maior ainda. Então, o diálogo ele deve acontecer de maneira pacífica, como foi o que aconteceu aqui, né? Dizer, claro que as tribos da Transjordânia tivessem comunicado as intenções de construir um altar, todo o problema poderia ter sido resolvido, né? Então, se eles agissem antes com pensamento, ou melhor, se eles agissem com comunicação desde o início, o problema seria resolvido antes de começar, né? O diálogo ele é sempre muito importante. O ponto 2, mesmo que alguém esteja convencido de suas próprias avaliações, não deve tirar conclusões precipitadas, né? Então, as tribos elas fizeram muito bem em enviar uma embaixada para conversar antes, para expor o posicionamento. Isso foi bastante interessante. Ponto 3 aqui, converse sobre seus problemas reais ou aparentes antes de agir de acordo com as suas conclusões. Então, é importante que as situações elas sejam expostas dentro daquilo que realmente incomoda, aquilo que realmente está trazendo problema. Eles foram muito diretos naquilo que estava causando o conflito, e a resposta de volta também foi muito direta. Isso permitiu que o diálogo se encontrasse, né, num objetivo comum. Então, muitas vezes nós temos alguma acusação a fazer e rodeamos, né, falamos e não permitimos, então, que as coisas se concluam, né? Outro ponto aqui, o ponto 4, esteja disposto a fazer sacrifícios para alcançar a unidade. Muitas vezes nós nos posicionamos de uma forma e não queremos abrir mão nem mesmo da nossa própria opinião. Aqui foi interessante que no verso 19, eles disseram o seguinte: se o problema é a terra, é a divisão geográfica, ou se a terra é uma terra de idolatria, vocês podem atravessar conosco e pegar parte da nossa herança lá para vocês. Ou seja, eles estavam abrindo mão, investindo financeiramente, vamos dizer assim, na paz. Então, eles estavam abrindo mão de algo que era físico, que era palpável, enquanto que muitas vezes nós não queremos abrir mão nem mesmo da nossa opinião. Às vezes eu tenho uma opinião, percebo que se eu abrir mão um pouquinho, ceder um pouquinho, dar espaço para que a outra pessoa possa entrar na minha forma de pensar, modificar um pouquinho a minha forma de pensar, o conflito se resolve, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer isso, né? Então, para acomodar as outras tribos, se o fato estivesse realmente na terra, eles estavam dispostos a abrir mão da sua herança, né? Ponto 5 aqui, quando for acusado com ou sem razão, dê sua resposta gentil, que é a resposta que afasta a ira. Então, a Bíblia ela já nos dá essa instrução, né? Procure entender o outro antes de buscar ser entendido.
Então, não adianta você, quando a pessoa começa a falar, você já querer dar a resposta. Procura entender o ponto de vista, o que está realmente incomodando. Às vezes a pessoa está falando de uma coisa, mas na verdade o que incomoda é outra e ela nem chegou ao ponto ainda. Você já está respondendo, né? E o ponto 6, alegre-se e louve a Deus quando a paz for restabelecida. A paz é algo que vem de Deus, né? Jesus disse: a minha paz vos dou. Então, a paz é algo que é nobre aos olhos do céu, e nós precisamos, sempre que nós conseguirmos chegar a um acordo de paz, nós precisamos louvar a Deus, porque esse é o objetivo de Deus. E aí o autor termina aqui, eu achei muito interessante a forma que ele terminou. Ele termina dizendo que as tribos, apesar da paz, da unidade, ela ser importante, nós não devemos abrir mão de princípios, nós não devemos permitir pecados no nosso meio para que a paz seja estabelecida. Então, a paz ela não pode ser sacrificada pelos princípios, ou melhor, os princípios não podem ser sacrificados pela paz. A união é importante, mas nós não podemos nos unir em torno daquilo que é errado. Então, é importante nós pensarmos a respeito disso também, né? Então, nós precisamos ter todos esses elementos aqui e buscar sempre a paz como um elemento comum, como um elemento que todos estão buscando, porém, nós não devemos abrir mão ou melhor, sacrificar os princípios básicos do Evangelho pela paz, né? E aí o autor diz aqui que, no caso da igreja, a disciplina eclesiástica ela é uma ferramenta que a igreja pode usar para demonstrar a sua insatisfação, para até a remoção, né, do membro faltoso ali, como uma forma de demonstrar a sua insatisfação contra o comportamento. Lembrando que a disciplina eclesiástica ela deve ser sempre utilizada para restaurar o pecador e nunca para punir. A igreja ela não tem função de punição, ela tem função de restauração. E como que nós restauramos alguém? Demonstrando publicamente que essa pessoa está em pecado, que ela está equivocada nas suas ações, ou seja, ela está sendo reprovada pela igreja, né, por meio da disciplina, para que ela possa se corrigir. E aí, segundo Mateus capítulo 18, ela deve ser considerada como um gentio. Como que nós consideramos um gentio, ou seja, alguém que não é da nossa igreja? Nós abraçamos, nós evangelizamos, nós acolhemos, é isso que nós fazemos. Então, a disciplina ela sempre deve ter uma função maior, que é a restauração do relacionamento da pessoa com a igreja e com os princípios celestiais. Lúcio, se alguém quiser fazer alguma contribuição aí também, Alexandre e o Ricardo, senão Lúcio para as perguntas de sexta-feira. Obrigado aí pela atenção de todos. Valeu, Marcos. Depois dessa lista aqui, como diz o Ricardo, não dá tempo, né, Ricardo, de pôr tudo em prática aqui o que é exposto na lição, mas essa lista aqui não é nem para trazer no sábado, essa lista aí é bom a gente imprimir ela e colocar no nosso quarto aqui, como a gente resolve os conflitos para fixar cada passo aqui que o Marcos André acabou de nos passar. Vamos então seguir aqui para as perguntas para consideração aqui de sexta-feira, pessoal. Também é bastante prático, bastante empírico. A primeira diz assim: leia Filipenses 2:3, né? Como esse texto nos ajuda a não pensar mal sobre os nossos irmãos e também as nossas irmãs. Vou colocar aqui o texto aqui que está em Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Então o texto já faz, né, já nos traz essa lição de que nós devemos buscar, né, estarmos em humildade. E isso faz com que a gente não pense mal do irmão antes da hora, pelo menos, né? Porque hoje a gente acaba julgando de uma forma tão instantânea e imediata qualquer coisa que a gente vê. E eu reforço, né, aquilo que o Ricardo também colocou, Alexandre, nós medimos o mundo com a nossa régua, né? Nós reagimos aos eventos, aos ataques de acordo com o que nós temos dentro de nós. E isso tem que tomar muito cuidado aí, porque
senão nós vamos aumentar ainda mais os conflitos dentro dos irmãos por coisas vãs ou por fantasias, ou como eu ouvi essa semana, né, por delírios, né, porque às vezes a pessoa ela está delirando, está falando algumas coisas lá e são delírios dela. A 2 diz assim, ó, por que nós reagimos de forma tão exagerada, né, a uma situação por causa dos nossos erros passados, né, como evitar essa tendência? Por que a gente, né, devido aos nossos erros passados, a gente acaba exagerando, né, diante de certas situações? Eu queria resgatar aqui, porque assim, quando Deus perdoa, ele esquece, ele coloca lá no mar, no fundo do mar, né, a Bíblia fala, mas nós nunca esquecemos, e até o nosso eu do passado a gente não esquece, e devido aos nossos erros do passado, muitas coisas que vão acontecer, o que acontece, a gente tem uma ansiedade, né, e até um pré-julgamento de que tudo que aconteceu no passado vai voltar a acontecer, e novamente, nessa semana, numa situação profissional, é a mesma coisa, sabe, as pessoas no grupo do trabalho sofrendo e antecipando cenários catastróficos, e eu falei assim, calma, povo, né, vamos buscar a verdade, vamos ver o que realmente aconteceu por detrás aí dos bastidores, mas não adianta a gente ficar criando cenários catastróficos, porque numa administração anterior, realmente as coisas eram diferentes, as coisas eram enigmáticas, eram escondidas, eram caixas pretas, né? Vamos esperar. Será que essa administração é assim também? Para que sofrer, né? Antecipadamente. E, graças a Deus, né, a minha paz, ela teve fruto, porque no dia seguinte, né, as situações foram se revelando, e aí foi mostrando que realmente não era nada catastrófico, era algo que estava lá disposto a todo mundo negociar, todo mundo opinar para se construir algo em conjunto. Então, aqueles erros do passado, aquelas coisas que aconteciam no passado, não aconteceram, né? Mas, infelizmente, no momento em que foram anunciados alguns fatos lá, as pessoas todos, né, pelos erros do passado, começaram a sofrer de forma, assim, agonizante, sabe? O cortisol foi lá em cima do pessoal, e eu estava bem na paz, eu falei assim, ó, pensei, né, senhor, realmente pode ser uma trairagem, pode ser coisa muito ruim que a gente vê nas administrações públicas, mas talvez não seja também, então, assim, vamos esperar até amanhã para ver se é ou não é, não adianta sofrer por antecipação, né? Mas graças a Deus, né, não deu nada errado. A pergunta 3 diz assim, discuta a importância de ouvir os outros, né? Como desenvolver uma cultura de ouvir, né? Conforme Tiago mostra lá para nós, Tiago, capítulo 1, verso 19, diz assim, que a gente precisa antes ouvir do que falar. Então ele diz assim, deixa eu só colocar aqui para vocês lerem comigo. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, e aí, mais uma vez, né, sobre a situação anterior que eu estava relatando, tardios para irar-se, né, e aí a pergunta, né, como desenvolver essa cultura do ouvir. Só existe uma forma, pessoal, de aprender a tocar violão, certo? É tocando violão. Então, não tem uma forma de aprender a ouvir sem ser ouvindo, sem ser realmente diante das situações, você falar assim, opa, preciso primeiro ouvir. Calma. Quando a esposa vem falar algumas coisas assim, aí você já quer retrucar, você já quer... Dizer, calma, vamos ouvir. Quando vem o irmão falar alguma coisa, você já quer também colocar seu ponto de vista, já quer... E aí é uma disputa, né? Depois vai vir a última pergunta, que é a quarta, né? A gente sempre quer ganhar nas disputas aí. E aí você fala assim, não, calma, vamos ouvir. Vamos praticar um pouco de empatia, né? Vamos ouvir o que a pessoa tem para dizer primeiro, vamos deixar ela falar... E, novamente, irmãos, eu dou testemunho aqui, né? Não vou entrar em detalhes, mas na minha esfera profissional, eu tô experimentando muito isso, né? Pessoas que falam, e aí vem outro, fala, e alguém me cutuca e fala, Lúcio, você tem que falar, você tem que colocar... Calma, deixa eles gastar um pouco, deixa eles falar tudo que eles têm para falar. E é interessante que você vai deixando a pessoa falar, né? Não sei se você passou por essa situação, coloque nos comentários. É interessante que quando você vai deixando a pessoa falar, vai deixando falar, aí ela vai, que daqui a pouco ela começa até rever o que ela disse no começo, e daqui a pouco ela já está repensando o que ela disse, e aí você fala, tá vendo? Assim, de forma, claro, não é sempre que isso vai acontecer, né? Mas graças a Deus tem acontecido comigo. Você deixa a pessoa falar e no final
do texto dela, da redação lá, do livro que ela escreve lá, que ela dita para você, ela mesma entende, às vezes, os absurdos, as incoerências, ela mesma raciocina um pouquinho melhor sobre o que está falando, e aí evitou até aquele atrito, né, que você já, nas primeiras frases, com certeza, você já teria colocado lá, né, os pontos nos is lá, os pingos nos is. Então, assim, é bom ouvir, irmãos. Como a gente pode aprender a ouvir? Ouvindo, com muita paciência, ouvindo, ponderando, né? Que Deus nos ajude a praticar isso, né? Para que a gente realmente colha esses frutos, né? E que, diante de situações, como eu falei, eu estou relatando situações aqui que, graças a Deus, deram bons frutos, deu tudo certinho, né? Ansiedade inútil anterior, antecipada, discurso que a própria pessoa depois enxerga, mas eu sei que tem casos de pessoas, por N razões, não vamos julgar, que inicia o texto errado, no meio está errado, e no final ela ainda reafirma o erro dela. Aí, claro, depois você vai, né? Se for um homo sapiens, você consegue até dialogar um pouco, trocar ideia. O duro se a pessoa perder um pouco da sapiência, daí é complicado. Na última pergunta, então, para encerrar aqui, vivemos em uma sociedade com altas exigências em todas as áreas da vida, né? Como o princípio de fazer tudo como se fosse para o Senhor pode nos tornar mais responsáveis e trazer paz de espírito? Sabe, esse princípio de que tudo que nós fazemos, temos que fazer como se fosse ao Senhor. No trabalho, né, nas nossas relações, né, com nossos irmãos, com os próximos, tudo o que nós fazemos, temos que ter esse princípio, fazemos ao Senhor. Isso realmente é um filtro que a gente instala, né, em nós, aqui no nosso firmware, né, no nosso software aqui interno do cérebro, que nos ajuda realmente a pensar e a melhorar, né, as nossas atitudes. Mais uma vez, né, é bom, talvez não para exaltação, mas para dizer assim, ó, o que Deus fala é verdade. E quando você pratica isso, você colhe o que Deus está falando. Quando você trata as pessoas, como foi falado aí na lição de quarta, né, com respostas mansas, com resolução de conflito, você vai vendo que os incêndios vão reduzindo, os ânimos, né, do grupo onde você atua, tanto profissional, né, comunitário, até o espiritual aí na igreja, você vai vendo que você vai levando um pouquinho de paz, porque falta para muitas pessoas esses filtros, sabe, de fazer ao próximo, ame ao próximo como a ti mesmo, ou seja, faça ao próximo como a ti mesmo, ame a Deus sobre todas as coisas, e aqui nessa questão, tudo que você faça, que você entenda que você está fazendo ao Senhor, então busca a perfeição, busca aquilo que, não a perfeição, porque nós somos tão imperfeitos, mas que você faça da melhor maneira possível. Mas eu queria trazer uma entrelinhas nessa pergunta aqui, que é uma entrelinha que eu uso na minha vida, que é assim, alguns perfeccionistas podem trazer esse verso, né? Tudo que você fizer, faça como se fosse a Deus, perfeito, não sei o quê. Mas eu entendo também, de um ponto de vista, de que quando você faz isso, se você sabe que você vai fazer como seu Deus, e uma coisa eu sei, que Deus me conhece melhor do que a mim mesmo, sabe? Então eu sei dos meus limites, eu sei, assim, das minhas imperfeições. Então, muitas vezes eu faço algo, busco, e eu sei que Deus conhece, né? Que eu não estou sendo perfeito, que eu não sou perfeito. E aí, mesmo nessas relações, eu falo, vou dar o meu melhor. Não significa que é o perfeito, não significa, talvez, que seja o melhor, mas é o meu melhor. É simplesmente isso, porque senão a gente tenta atingir um perfeccionismo utópico aí, que eu acho que não é muito saudável, não, porque isso aqui é para Deus, eu tenho que fazer além das... Né? Acho que não é isso que Deus exige da gente. Deus conhece o nosso coração, Deus julga-nos melhor do que a nós mesmos. Então, tome cuidado aí, né, com esse balanço aí, com essa questão, quando... de fazer tudo como se fosse para o Senhor, né? Então, saiba que Deus conhece o teu coração e conhece as tuas imperfeições. Bom, pessoal, encerramos aqui a nossa antepenúltima lição, vivendo, né, na Terra Prometida. Quantas lições, deixa aí seus comentários mais uma vez, isso é muito legal ler esses comentários, sem dizer que gera engajamento, é muito legal que vocês participem. E nós nos vemos agora já na penúltima lição, onde nós vamos ver sobre Deus é fiel. Mas antes de nos despedirmos, eu peço então que o Marcos André nos despeça com uma oração. Oi, obrigado, Lúcio.
sobre os comentários, né? Eu fico feliz, eu estava vendo os comentários dessa semana de pessoas que acharam a lição difícil, né? E vieram procurar informações aqui. Eu sempre fico muito preocupado, né? Porque como a gente tem muitas entrelinhas, né? Que podem ser até confundidos com devaneios, né? A gente acaba falando de outros assuntos. Eu fico preocupado em confundir mais do que esclarecer, né? Mas parece que no final, entrou todos os as nossas conversas, a gente ainda consegue traçar uma linha ali no final que ajuda as pessoas. Fico muito feliz. Sobre a lição dessa semana, lá em Filipenses, no capítulo 2, que o Lúcio trouxe para a gente aqui, eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele fala que às vezes a gente precisa abrir mão, né, para poder abrir mão de alguma coisa para poder trazer a paz no ambiente, e ele dá o exemplo de Cristo, que abriu mão da sua própria divindade. Ele fala, Jesus não usou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, tornando-se um homem, tornando-se servo, e servo até a cruz. Então, quando você estiver muito rígido nas suas opiniões, pense nisso, que às vezes abrir mão da sua opinião pela paz, pelo ambiente, né? Não sacrificando princípios, você está seguindo o exemplo de Cristo, que precisou abrir mão de algo muito grandioso, mas ainda assim ele abriu mão da sua divindade e da sua própria vida para poder nos trazer a paz com o céu, né? Então, quero agora terminar com uma oração. Santo e bom Deus, muito obrigado porque o Senhor tem sido generoso conosco aqui no canal, através daquilo que nós estudamos aqui, o Senhor tem atingido pessoas, e no lar de cada pessoa, quando a televisão é ligada, quando o celular é ligado, nós conseguimos levar um pouquinho daquilo que o Senhor tem compartilhado conosco através do teu Santo Espírito. Pedimos a graça que o Senhor continue nos usando, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, e aumenta a cada dia a nossa fé no Senhor. Te pedimos também por cada pessoa que nos acompanha aqui, que o Senhor os abençoe e que a presença do Espírito Santo, a presença de Cristo, seja sempre percebida no lar de cada um. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, deixa eu colocar nosso quadro aqui, o quarteto completo. Até a próxima lição, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.